Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei de ler o livro Louvor que Liberta, do Merlin Rhodes, e é o tipo de leitura que eu não tô habituada, eu não escolheria normalmente para ler. Eu li porque é o livro dessa semana no programa 10 em 1 lá do Pablo Marçal, e eu estou me propondo, né, a ler a maioria dos livros, e tanto que eu investi em potencializar a minha habilidade com leitura, porque no mundo tem muito conhecimento disponível para você acessar. E muitos conhecimentos, se você estiver na busca do seu propósito, o conhecimento ele vem até você. Sabe quando você está preparado para acessar e aí você só tem que ter a disciplina de fazer? Então, eu li esse livro. É um livro que tem menos de 100 páginas, tem em torno de 80 páginas. E ele conta a história, na verdade é um relato do Merlin sobre como Jesus mudou a vida dele. E lendo o livro, me lembra muito aquele filme Até o Último Homem. Por quê? Pelo Merlin ser americano, e é o tipo de americano que se envolveu com o exército, então tem muitas histórias em torno do exército americano. Só que antes dele se converter, dele aceitar Jesus como seu único salvador, ele teve desvios de conduta, como muitos jovens, né? E se percebe, mesmo ele tendo nascido num lar onde a mãe, a avó e o avô eles eram da igreja, ainda assim ele teve os seus desvios de conduta. Só que durante esses desvios, ele mesmo foi tendo aprendizados, observando a vida, que é um ponto que eu vi que é muito forte nele, é a observação. Então, bem no começo do livro, né, ele fala que o exército ajudou ele a melhorar, né? Até porque você precisa de disciplina, você precisa se entregar. Só que ele quase cometeu um furto, ele chegou a ser preso, porém, quando ele se alistou, ele. É como se o exército, no começo, foi uma prisão, né? Só que lá ele pôde desenvolver a sua condição física, lá ele pôde enxergar oportunidades de ganhar dinheiro. Então, com um bom observador que ele se tornou empreendedor no próprio exército. Lógico que a palavra empreendedorismo, ela não se aprega apenas a quem tem empresas oficialmente, tá? Empreender é um comportamento. Então, empreendedorismo requer que você seja observador também, para que você possa ter ideias. E nessa vivência dele no exército, ele fugia da igreja. Então, quando ele teve a oportunidade de visitar os avós, ele teve um convite pela avó. Bom, vamos na igreja. E eu entendo também essa resistência, muitas vezes até de ir na igreja. Eu não quero que esse vídeo seja apenas contando o livro, mas tipo, é uma autoconfissão também. Porque se a informação veio para mim, é porque eu tenho que aprender com ela. Eu estou enxergando dessa forma das coisas que eu tenho acesso na minha vida. E uma das coisas que o exército trouxe para ele foi a questão de pular de paraquedas. E acredite ou não, eu tô fugindo dessa ação já faz um tempo. Eu tive um convite por uma cliente que é amiga, Malu, de Paulínia. E assim, teve um dia que a gente marcou. Falei, não, vai ser dia tal, bora lá. E aí ela não pôde. E eu falei, bom, se as informações não estão convergindo para isso, é um sinal que não é para ir. Tudo tem a hora certa, né? E isso é uma coisa que o livro ensina. É a questão de você ouvir o que a vida
o que Deus está te falando. Eu confesso que às vezes eu admiro quem coloca com as palavras muito bem claras: ai, Deus falou comigo. E eu fico assim, meu Deus, Deus não fala comigo. Só que aí eu fico pensando, como que Deus fala com essa pessoa? E aí eu analiso na minha vida, onde que Deus está falando comigo? Porque eu já ouvi várias vezes orientações, eu já observei. Mas sabe quando você não tem ainda intimidade para dizer, olha, Deus falou comigo? Mas eu sempre fiz perguntas pro meu inconsciente. E de alguma forma, então assim, eu admiro quem fala, olha, Deus falou comigo. Porque às vezes a gente fica na dúvida, será que é Deus falando comigo? Então aquela ideia, de repente, eu já tive uma situação, por exemplo, bem no começo, quando eu decidi começar a empreender, que eu tinha pedido demissão de uma empresa e aí eu fiz o acordo e eu ia receber lá as parcelas do seguro, o que me daria alguns meses ali para eu poder é, me mover, né, com a atividade que eu queria, com o negócio, enfim. E no dia de receber lá, deu um problema no sistema, que a princípio era como se eu não tivesse o que receber. Só que assim, para quem mora sozinha, paga aluguel, não tem mais nenhuma fonte de renda, aquela seria assim o suspiro dos próximos meses, de repente você não tem. Eu fiquei tão. Eu acho que eu senti muito medo. Por quê? Primeiro que eu falei assim, nossa, ferrou. Ferrou, então todos os meus planos foram por água abaixo. Acho que foi uma época que eu senti muito medo, porque eu não tinha para onde correr. Eu tava sem fonte de renda, então aquele era um suspiro. E eu lembro que eu chorei, porque eu falei, putz, tomei uma decisão muito errada. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito, a ponto assim de começar a dar dor de cabeça. E aí eu ouvi, calma, vai dar tudo certo. Eu ouvi isso na minha mente. E aí eu dormi, apaguei. No outro dia eu tava tão confiante que eu falei, só faz o que tem que ser feito. Aí eu voltei lá no. Até esqueci o nome do lugar que a gente. No PAT, né? Que se organiza para receber lá o seguro. E tudo deu certo. Então, às vezes, quando a gente. Principalmente quando a gente não tem. Eu tô falando por mim, tá? Tô falando assim, a gente, mas pode. Eu, né? É uma mensagem para se reconectar, para ter mais intimidade. Eu estou buscando, sim, praticar isso. E uma vez eu li, né, num livro, que eu não me recordo o nome agora, tipo, ok, você não sabe orar, então finja até que você aprenda. Mas crie uma rotina no seu dia que você pare para isso. E depois que eu me mudei de cidade, eu coloquei bem ali no batente do quarto. O meu quarto é o meu templo. Então eu tenho um lugarzinho ali onde eu num dia eu tenho que ir até lá para poder tipo sinta, né? E quando ele fala de pular de paraquedas, existem as palavras aqui que eu achei muito interessante, que é, olha, prepara, levanta, alinha-se e salte, que são os comandos para você pular de paraquedas, né? E ele acabou se tornando mestre em saltos. Eu achei isso bem legal. Uma coisa que me chamou muita atenção, que é outra coisa que eu sempre observei em algumas igrejas que eu fui, que era o povo falando em línguas. Eu sempre falei, como que esse povo fala em línguas? E aí eu percebi hoje, inclusive, que tá aqui no meu radar, tá aqui no meu planejamento de livros a serem feitos mapas mentais, eu quero fazer da Bíblia, para que eu possa enxergar o que eu não estou enxergando. Porque a Bíblia, tem gente que não acredita.
Só que é um livro tão antigo, né? Tá tanto tempo no mundo que na pior situação, acesse, né? Para alguns pode ser apenas uma história, mas às vezes é uma história que pode mudar a direção da sua vida. Então, de repente, é importante olhar com outros olhos, se dispor a. E é isso que ele fala no livro. Ele se dispôs a. Então, essa conversão dele veio num momento de negação de Deus. Só que Deus falou de uma forma tão clara com ele que ele não teve como não ouvir. E aí, desde então, ele começou a fazer ajustes de conduta. E ajustes de conduta é engraçado que é o que faz a gente adquirir os hábitos corretos. A gente só aprende realmente quando o corpo aprende. E até que se torne físico muitos aprendizados, que é o que gera as memórias musculares, as memórias celulares, você precisa guiar-se, você precisa ser professor de si mesmo, discípulo de si mesmo. Então, é realmente um processo de aperfeiçoamento. E conforme ele foi vivendo e ele foi percebendo as escolhas que ele tinha que fazer para a vida dele, como ser um capelão, que foi a primeira vez que eu ouvi falar também, ele teve essa mesma experiência que eu tive, de passar por um lugar onde as pessoas falavam em línguas e falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque é tão amplo esse conhecimento bíblico que, se você não tiver ajustes de conduta com esse assunto e passar por certas experiências, você fica sem o conhecimento e fica sem possibilidades de escolha, porque o conhecimento ele te dá contraste com o que você tem. E a partir do momento que você tem contraste, você tem escolha de seguir. E é onde desperta a consciência. Então, o filme Até o Último Homem me lembra muito o contexto que ele trouxe. E uma outra coisa interessante é: eu não tenho parentes que se envolveram, por exemplo, no Exército Brasileiro. Teve uma época que eu prestei serviço numa uma empresa de engenharia, uma multinacional em São Paulo, e eu fui parar na região de Volta Redonda. E lá naquela região a gente tem ali, deixa eu ver se eu me recordo dos nomes. A gente tem Itatiaia, depois tem Resende. Naquela região ali a gente tem os Agulhas Negras. E foi onde a primeira vez que eu vi, assim, sabe? Mais próximo, apesar de em Limeira ter lá o pessoal que faz. Gente, tô fugindo os nomes. Que faz lá, tipo, a escola para cadetes, né? Mas lá nessa região lá em Resende, você vê muito. Tudo gira em torno do exército, né? Então, quando você está esperando um ônibus ou você está transitando em algum lugar, você sempre vê as pessoas fardadas. É um outro clima, é uma outra dinâmica. Então, eu imagino, né? Esse cenário com a história que ele contou, porque é a vivência, ele viveu em fortes. E enquanto eu lia, eu gosto às vezes de pesquisar imagens para eu poder, tipo, ele fala Forte X, aí eu vou e pesquiso no Google a imagem do Forte X para eu poder ver. E teve uma imagem que impactou muito, se você ler o livro e pesquisar, que é um campo onde tinha diversas botinas com a bandeirinha americana em memória de todos os soldados que faleceram. É literalmente uma fábrica, né, de soldados e morte. Então ele estava num lugar que eu não sabia, inclusive, dessa função capelão, que é praticamente o missionário, né? E os problemas que os soldados traziam do dia a dia, e até no começo do livro está assim, ó, o conteúdo ajudou as pessoas a resolverem os problemas pessoais.
Os problemas estão naquilo que a gente desaprendeu a fazer por estar desconectado com Deus. Então hoje eu não fiz um mapa mental, mas eu deixei exatamente a essência do livro aí. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você lê sobre física quântica, e se você ouviu meu vídeo sobre o Caibalion, você percebe que, através de outras palavras, como as coisas estão conectadas. Nada é por acaso. Todas as escolhas que você faz reconecta você a novas histórias. Então, nada é ao léu, nada é ao caso. E aí, se você aprende a dar graças em tudo, inclusive na dor. Tem uma passagem que ele fala no livro que ele, quando estava aprendendo a dar graças, e ele estava com muita enxaqueca, e aí ele ouviu Deus dizendo: dai graças à dor. Ele, a dor, a dor. Porque se você não for mais forte que a dor, você perde para ela. Então, alguma coisa a vida sempre vai estar te ensinando. E nesse cenário de guerra, de dores, né, problemas pessoais, você vai vendo muitos milagres acontecendo. Só pelo fato da pessoa orar. A oração, ela é a ponte com o infinito, né? É literalmente a ponte com Deus. E eu vou dizer que assim, outro dia eu me perguntei, será que eu sei orar? Eu falei, parece que eu não oro tanto quanto deveria. E aí quando esse livro veio, eu falei assim, eita, tá aqui a resposta. Eu sempre me senti muito conectada com Deus, eu nunca duvidei. O meu BO talvez seria mais com Jesus, porque eu vejo ele como a gente é, mas aí é minha ignorância que eu estou resolvendo. Só que não tem como duvidar de Deus quando você observa a vida. Isso tô falando por mim, mas fica aí para você pensar. Então você fala assim, meu, quando você vê, outro dia eu vi uma imagem de um joelho, um canal de um colega de curso que é médico, e aí ele colocou o joelho com a pele normal e a gente vendo um músculo. E aí você fala, meu, ossos, carnes, articulações. Pense em tudo isso com vontade própria. Tudo isso conectado. Tipo, eu falando agora. Eu sou um monte de ossos e carnes e o corpo, né? O físico. Só que aqui tem uma consciência que está articulando uma fala, que tá. Então é tudo tão mágico que às vezes a gente esquece da magnitude que é ser humano. E esse ser, ele tem um criador. Toda criatura tem um criador. E muitas vezes a gente esquece disso. Só que a história do Merlin é a confirmação, né? É um relato de que, olha, mesmo os desviados podem se reconectar. É questão de aceitar a mudança e querer e fazer porque ele passou por diversas provações. Mesmo aceitando, mesmo querendo, quando a gente vai a campo, né, no campo de batalha, que você vê as dores, que você vê as escolhas, que você ouve o outro, e aí você fala, caramba, como eu posso ter uma palavra que conforte o outro? Ontem à noite eu fiz uma palestra online, né, para um grupo de clientes de uma cliente, e eu comecei a ler o livro ontem. E aí logo nas primeiras páginas eu falei assim, eu entendi. Tenho que aprender a me reconectar.
E aí, antes de começar, eu falei: Senhor, coloque as palavras que eu preciso acessar para que as pessoas que precisam ouvir ouçam. Porque quando a gente lida com vidas, principalmente quem está à frente de negócios, fala para as pessoas, né? E serve para qualquer pessoa, primeiro para si, mas todas as vezes que você coloca a palavra para alguém, que a sua palavra salve também aquela outra alma. Então, é muito importante a gente lembrar disso e pedir auxílio realmente. E muitas vezes eu considero que eu sou pontífere, né? Eu estou sendo usada pela palavra. Eu só muitas vezes não tenho a consciência disso, que talvez falta um pouco mais de conexão para estar consciente, porque eu nunca duvidei. Em vários momentos eu tive salvação, vamos colocar assim. Só que é um paradigma, no meu caso, né? Porque nem sempre eu vejo tipo, é Deus agir, não tem como ter dúvida. Mas eu imagino que tem um novo nível, um nível muito maior para sentir, para se conectar, para estar limpa para ouvir, né? Então foi um livro que me veio essa semana e eu vou praticar. Eu já entendi a mensagem e dar graças em tudo. Então, gratidão e espero que esse áudio também ajude você a despertar para oração. Até o próximo vídeo.